Seja muito bem-vindo ao Literatura Falada, que hoje te convida a ouvir um conto escrito por mim. Sim, hoje eu convido vocês a ouvirem uma passagem de um conto que eu publiquei no ano passado no portal Entre Mentes, que é uma revista de divulgação de material de literatura e cultura disponível online. Um espaço super bacana para divulgação de material cultural. A Júlia e Sofia foi publicado no ano de 2020. É um texto, é um conto extenso. Eu acho que ele levaria seguramente aí mais de meia hora para que a gente pudesse ler ele aqui. E o objetivo do Literatura Falada é trazer vídeos mais curtos. Então foge um pouco ao meu objetivo um vídeo tão longo. Mas eu vou deixar disponível na descrição do vídeo o link para que você possa, caso queira, acessar o conto e ler o texto integralmente. A Júlia e Sofia traz histórias dentro de histórias, então eu contextualizo vocês rapidamente. Primeiramente, você tem uma história, você tem um professor, né, um professor universitário que está corrigindo uma pilha de trabalhos. E ele deixa por último um que é mais volumoso, que está dentro de uma pasta, e esse trabalho vem acompanhado de uma carta. Essa carta é escrita por um aluno, né, por uma aluna que tem que escrever, tem que compor um texto dissertativo sobre um determinado tema que a gente imagina ser algo ligado à literatura e à cultura antigas e acaba escrevendo um texto ficcional e não um texto dissertativo. Então ela está nessa carta explicando os caminhos que a levaram a compor esse texto ficcional, né? E dentre esses caminhos está o de ter tido contato via YouTube com um sítio arqueológico da antiguidade, né? Com Gerrache, que é um lugar extremamente antigo, né? Inclusive para quem acompanha histórias bíblicas, é onde Jesus teria feito um de seus milagres. E aí então o que eu vou ler para vocês é uma parte dessa parte mais extensa do conto, que é essa ficção escrita por essa suposta aluna e entrega a esse professor para que então sirva como trabalho final de avaliação. Então é isso, eu vou ler uma passagem que trata justamente de apresentar essas duas meninas lá da antiguidade, que são a Júlia e a Sofia. Vamos ao texto, eu vou disponibilizar para vocês em tela como eu tenho feito. Júlia e Sofia brincavam de se esconder atrás dos pilares muito altos de pedra clara. Estavam nas redondezas do teatro e riam felizes e displicentes. Sem encenações. O sol quente, o calor escaldante, o deserto, as túnicas soltas, o ar correndo entre elas e os seus corpos, a risada fácil. Pararam quando ouviram o barulho das carruagens se aproximando. Era o som ritmado das patas fortes e cheias de vigor dos cavalos que, contra o caminho pavimentado por pedras, faziam um barulho perturbador. Elas não faziam ideia, mas aquele impacto contínuo imprimiria marcas na superfície que atravessariam séculos. Afastaram-se, colando-se rentes aos pilares, agora sem risadas, apenas os resquícios da diversão ainda marcavam suas faces. Esperaram que os homens se afastassem, o barulho inundando seus ouvidos, fazendo-as esquecerem da brincadeira que as animava tanto instantes antes. Iam buscar água e deveriam retornar logo para casa. Caminharam resolutas ao destino para o qual haviam sido enviadas. Sem a água, não poderiam cozinhar, e se demorassem, atrasariam o trabalho no tear. Iam de mãos dadas, na plenitude de seus 12 anos. Caminhavam lentamente para gozar daquele momento de liberdade sob o sol e tiveram então a ideia de um ato ousado que seria mais tarde repetido muitas e muitas vezes. Por que a gente não aproveita a noite de lua cheia e vai até o templo de Zeus? Perguntou Sofia à amiga. A gente vai conseguir ver a cidade toda. A gente podia ir bem tarde da noite. Você consegue ficar acordada? Claro
que sim, a ideia foi minha, lembra? A gente vai ter que sair depois que todo mundo dormir e sem fazer barulho. Mal conseguiram recolher a água, tamanha a excitação com os planos para a noite. Voltaram conversando baixo para não chamar a atenção e disfarçaram o entusiasmo quando passaram por grupos de mercadores nas proximidades do fórum. Caminhavam pela avenida principal no sentido oposto a ele. Quando chegaram ao seu final, decidiram que era lá onde iriam se encontrar, assim que a lua estivesse alta e todos da casa estivessem dormindo. Quem chegar primeiro espera perto dessa pedra, disse Sofia, apontando para o local a que se referia, ao mesmo tempo em que duas carruagens barulhentas passavam por lá. O que? Perguntou Júlia. Aqui, apontou Sofia, quando a lua estiver alta. Naquele dia, o trabalho das meninas não rendeu como sempre. A sensação de fazer algo tão diferente e às escondidas as invadia com um constante frio na barriga, uma excitação que praticamente as impediu de comerem. Era um sentimento incomum, muito embora cada uma estivesse na sua casa, atentas, na medida do possível, às ordens de suas senhoras. À noite, Júlia chegou antes de Sofia e temeu por instantes que a amiga tivesse dormido e não apareceria. Decidiu, quase que sem se dar conta, que iria sozinha ao templo. Apreciaria a vista e lhe contaria histórias maravilhosas e exageradas que a fariam morrer de inveja. Mas o coração se encheu de uma alegria calorosa quando viu Sofia surgir cautelosa sob o luar. Caminharam de mãos dadas, uma apertando forte a mão da outra. Iam com cuidado, numa mistura de emoções que tornava o sentimento que traziam consigo em algo completamente desconhecido, num imiscuir de excitação, gozo e pânico. A caminhada não era longa, apesar da sensação de aventura ser eterna. Passaram pela praça onde ficava o fórum. Júlia parou bem no centro, fingindo ser um mercador de tecido, daqueles que ela ajudava a tecer, e com gestos semelhantes aos que via quando passava por lá, ofereceu a mercadoria a Sofia, que num gesto apressado e quase impaciente, lhe disse que era muito caro e veria tudo na volta. Subiram as escadas rumo ao templo, atentas às pedras. A noite clara não era, afinal, tão iluminada assim e era necessário ter cautela. Já pensou se elas se machucassem lá? Como explicariam o ocorrido? Chegaram ao topo, que afinal não era tão íngreme assim, e sentaram-se numa pedra grande de onde poderiam apreciar o fórum, a praça e a rua principal. Ficaram por alguns instantes caladas, olhando o entorno, reconhecendo alguns lugares, imaginando outros, as mãos ainda unidas. E agora que estavam lá, o que fariam? A sensação de liberdade era quase sufocante. Não havia ninguém para lhes dizer o que fazer ou para onde ir. Além do mais, a sensação nunca experimentada era assustadoramente boa e estranhamente amedrontadora, tanto que não suportaram ficar ali mais do que 10 minutos. E foi quando Júlia disse para a amiga: "Vamos ao teatro?" O esforço físico e a continuidade da aventura eram maneiras de lidar com toda aquela energia. Nenhuma das duas pensou nisso. Mas é possível que intuitivamente tenham sentido algo assim, pois Sofia concordou de imediato. "Vamos", disse já de pé. Desceram do templo mais entusiasmadas do que quando subiram. O teatro ficava a alguns minutos de caminhada dali, os passos apressados sob o luar, o vento agora fresco, as túnicas se enroscando em suas pernas, a vegetação rasteira, pisoteada por pés rusticamente calçados. Flores sonolentas eram inconscientemente massacradas, tudo assim rápido na semi-escuridão, mais sentido do que pensado. Entraram no teatro com a mesma veneração com que o fizeram no templo e foram direto para o palco. Foi Júlia quem primeiro chegou lá, a amiga quase junto. Aquele era também um espaço sagrado para elas.
mas muito, muito distante de seus cotidianos. No entanto, elas eram as protagonistas da noite, deram-se as mãos e rodaram felizes. Quando pararam, Júlia recitou uma poesia que dava conta dos feitos de um rei distante e que não queria morrer nunca. A história não estava completa e talvez fosse uma mistura de duas ou mais narrativas, mas era o que a emoção lhe ditava para a boca naquela noite clara e estrelada. Iam felizes em meio a gestos rusticamente poéticos quando ouviram passos. Os risos soltos se transformaram em caretas de pânico e as mãos que antes se uniam com amizade e ternura uniram-se agora no nervosismo e no desespero. E se fossem pegas ali? Certamente seriam castigadas, perderiam a confiança das senhoras a qual elas inocentemente transgrediam. Olharam-se muito assustadas, instantaneamente arrependidas da ideia maluca que haviam tido. Foi Sofia quem puxou a amiga para o lado contrário daquele de onde vinham as vozes masculinas. Deviam ser os guardas. Esconderam-se atrás de uma pedra, chegaram a fechar os olhos, como se de olhos fechados fosse mais difícil serem vistas. Ficaram ali, as mãos dadas, suando nervosamente, os olhos fechados, a respiração presa. Perceberam que dois rapazes chegaram, deram uma olhada e logo se foram. Quando perceberam que estavam sozinhas, suspiraram aliviadas e sorriram cúmplices. Saíram do esconderijo e foram, atrizes daquele mundo, em direção ao palco, onde se abraçaram muito forte e se beijaram docemente sob o luar daquela noite perdida para todo o sempre no teatro da existência. Essa é uma passagem do conto que nada mais é do que um exercício meu de imaginação de como pode ter sido a vida de mulheres adolescentes, de mulheres jovens, de mulheres em um lugar tão diferente do nosso e tão distante no tempo. Eu espero que você tenha gostado. Eu não costumo comentar textos meus quando eu os leio aqui, mas fica aí o convite para que você deixe seus comentários, deixe as suas opiniões, as suas perguntas e não se esqueça de se inscrever no canal. Até o nosso próximo encontro.